Idosa se apaixona por homem na internet que se dizia ser um milionário e que morava em Paris, mas o filho começou a desconfiar de que fosse um golpe. Marta encarou a tela do celular como se cada palavra que aparecia fosse uma pequena fagulha de esperança, iluminando-lhe o coração cansado. Naquele início de tarde, a luz suave que entrava pela janela da sala ressaltava as rugas que ela carregava no rosto, marcas de uma vida repleta de histórias e desafios que, de alguma forma, não a prepararam para o turbilhão de sentimentos que sentia agora. Aos 67 anos, viúva e aposentada, a solidão tornara-se sua companheira mais fiel, mas as mensagens de Charles Dubois pareciam atenuar esse vazio imenso. "Ma chérie, penso em você a cada instante", ele havia escrito minutos antes, em português correto, porém salpicado de frases em francês que encantavam Marta. Ela sorriu, emocionada, e pôs-se a digitar uma resposta afetuosa, sem desconfiar do abismo que se abria debaixo de seus pés. A campainha tocou com suavidade, anunciando a chegada de Teresa, melhor amiga de Marta desde a juventude. Teresa entrou na casa com um olhar preocupado, trazendo consigo uma sacola de pães frescos. "É para o café da tarde", disse ela em um tom que tentava ser alegre, mas não disfarçava a inquietação. Marta convidou-a a sentar, afastando do sofá alguns almofadões bordados, que naquele momento pareciam quase um obstáculo entre as duas. Teresa percebeu o celular de Marta ali por perto e notou a expressão de ansiedade que pairava no rosto da amiga. Decidiu ir direto ao ponto. "Marta, há dias quero falar com você. Eu percebi que você anda diferente, mais ausente. Sei que a saudade do Alberto ainda existe, mas não é só isso. Está acontecendo alguma coisa?" Marta baixou os olhos, tentando conter as lágrimas que surgiam teimosamente. "Eu conheci alguém. Na internet." Essa frase, simples e direta, soou quase como um sopro de vida naquele ambiente que cheirava a lembranças do passado. Ela explicou que baixara um aplicativo de relacionamento, convencida por reportagens que diziam que a solidão não precisava ser um destino inevitável na velhice. Teresa assentiu com a cabeça, mas seu semblante refletia tanto surpresa quanto um leve desconforto. Ela apoiou a mão no ombro de Marta, desejosa de que a amiga encontrasse felicidade, mas sem conseguir afastar uma pontinha de ceticismo. Teresa pediu mais detalhes e Marta narrou como Charles Dubois, um suposto empresário francês, a conquistara dia após dia. Ele contava histórias sobre suas viagens pelo mundo, exibia fotos em lugares deslumbrantes e mantinha um tom caloroso em cada mensagem. Eles compartilhavam conversas sobre música clássica, gastronomia europeia e até planos de um hipotético encontro em Paris, a cidade-luz que Marta sempre sonhara conhecer. A cada nova informação, Teresa sentia um frio no estômago. Por que uma pessoa tão bem-sucedida escolheria um simples aplicativo para conhecer alguém, e mais ainda, alguém que vivia em outra parte do mundo? Ela não queria arruinar o sonho da amiga, mas a dúvida crescia. "Você já conversou por videochamada com ele?" indagou Teresa. "Ainda não. Ele sempre diz que a câmera está com defeito, ou que tem reuniões importantes, mas manda áudios com aquela voz tão suave." Marta suspirou, sem notar o olhar de desconfiança de Teresa. "Entendo. Cuidado, Marta. Já ouvi histórias de gente que se passa por milionário e depois some, sabe? Não estou dizendo que seja o seu caso, mas acho melhor ficar atenta." Nesse momento, Marta recordou o passado em que ela e Teresa viajaram para uma praia distante quando tinham pouco mais de 20 anos. Elas riram até o pôr do sol, compartilharam sonhos de um futuro cheio de possibilidades e prometeram que estariam sempre lá, uma para a outra. Essa lembrança inundou Marta de carinho, pois Teresa fora a pessoa que mais a apoiou quando Alberto morreu. Em contrapartida, agora Teresa parecia levantar barreiras contra esse novo amor. Ainda assim, Marta se agarrou à convicção de que Charles era real, único e genuinamente interessado nela. Quando Teresa se despediu,
deixando para trás o perfume suave de flores que sempre a acompanhava, Marta correu para ver se havia novas mensagens no celular. Chérie, sinto muito por hoje. Tive uma reunião de negócios na Suíça, mal pude descansar. Estou exausto, mas penso em nós dois. Preciso de um pequeno favor. E ali começava o pedido. Ele dizia que o cartão dele fora bloqueado temporariamente, que precisava de R$ 500 para cobrir uma taxa e, em troca, enviaria um reembolso dentro de 3 dias. Marta sentiu o coração disparar. Poderia mesmo ser um golpe? Porém, ela já estava tão envolvida que negou imediatamente essa possibilidade. Respondendo com prontidão, perguntou se ele estava bem e se podia ajudá-lo de alguma outra forma. Não se preocupe, vai dar tudo certo, ma chérie, ele escreveu. Ela, aflita, realizou a transferência sem comentar com ninguém. Dias se passaram e cada mensagem de Charles tornava-se um bálsamo para a solidão de Marta. Ela sentia que finalmente conhecera uma pessoa que a valorizava pelo que era. Durante uma tarde chuvosa, lembrou-se de como seu falecido esposo, Alberto, costumava cantar canções antigas para ela. Ele pegava o violão, mesmo sem muito talento, e dedilhava melodias que enchiam a casa de uma ternura peculiar. Eles tiveram muitos anos felizes, mas, nos últimos tempos, Alberto adoeceu e a vida dela girou em torno de cuidar dele até o último suspiro. Marta chorou muito quando ele partiu, mas acreditou que nunca mais viveria algo semelhante àquele amor. Charles surgira então como um presente do destino. Mãe, podemos conversar? A voz de Felipe, seu único filho, ecoou pela sala. Ele chegara sem avisar, carregando algumas sacolas de supermercado e o rosto sério. Claro, meu filho. Entre. Eu estava te esperando. Marta largou o celular rapidamente, tentando disfarçar a ansiedade. Felipe acomodou-se na poltrona, observando-a de modo preocupado. Você andou vendendo algumas joias, não é? A tia Teresa me contou que você está estranha, fazendo empréstimos em segredo. O que está acontecendo? Marta sentiu um arrepio. Ela havia vendido alguns colares de família para atender aos pedidos de Charles, que ora surgiam como emergências médicas de um primo, ora como a necessidade de fechar um negócio extremamente lucrativo, que beneficiaria ambos no futuro. Ela não pensou muito antes de fazer essas transações, pois acreditava que tudo seria recompensado mais adiante. Explicou por alto para Felipe que tinha planos de investimento com um amigo francês, mas não mencionou o relacionamento. Sabia que seu filho podia ficar ainda mais desconfiado. Felipe levantou as sobrancelhas sem disfarçar o ceticismo. Mãe, por favor, me diz que não está caindo em um golpe. As pessoas se aproveitam de quem é generoso. Você sempre foi bondosa, mas também é vulnerável. Me deixa te ajudar, posso analisar esses investimentos. Ele se inclinou para tocar a mão de Marta, mas ela recuou, ofendida. Confie em mim. Sei o que estou fazendo. As palavras de Marta soaram firmes, mas seu coração tremia diante do temor de que o filho estivesse certo. Marta recordou que, quando Felipe era criança, ele teve uma infância feliz. Ela e Alberto o levaram para pescar, viajaram por inúmeros estados do país, visitaram museus e parques de diversões. Tudo com muito esforço, porque a família não era rica, mas valorizava cada experiência compartilhada. Marta sempre protegeu o filho, tentando assegurar-lhe um futuro melhor do que o dela. Agora, no entanto, ela sentia que aquela cumplicidade entre mãe e filho estava se esvaindo, corroída por segredos e desconfianças. Quando Felipe foi embora, Marta leu mais uma vez as mensagens mais recentes de Charles. Ele agradecia o dinheiro enviado e prometia retribuir em breve, inclusive convidando-a a passar umas semanas em Paris. Sugeriu até que ela vendesse o carro, pois assim teria uma verba extra para enfrentar a burocracia de visto e passagem. Em breve estaremos juntos, mon amour, ele escreveu. Marta sorriu, mas seu peito se apertou.
Apesar de tudo, ela sabia que essa venda colocaria em risco a sua mobilidade diária e sua independência. Mesmo assim, a tentação de viver esse sonho romântico a dominava, e ela se convenceu de que valia a pena correr riscos. Certa manhã, Teresa voltou à casa de Marta sem avisar. Ela percebeu que a amiga tinha olheiras e que as coisas ao redor pareciam fora de lugar. Alguns objetos caros da estante, onde Marta guardava lembranças de família, haviam sumido. "Marta, você vendeu seus bibelôs? Aqueles de porcelana?" Teresa questionou, estarrecida. "Sim, precisei de dinheiro rápido, mas foi um bom negócio." A voz de Marta estremeceu, traindo a atenção que seu sorriso tentava esconder. "Você não acha que está indo longe demais?" Teresa pegou uma das mãos de Marta, quase suplicando. "Marta, olha para mim. Esse homem, você não tem garantias de que ele é quem diz ser. Se quisesse mesmo ficar com você, por que não veio ao Brasil? Por que você nunca o viu por vídeo?" Teresa tremia levemente. "Eu vou chamar um detetive. Vou descobrir quem é esse cara, custe o que custar." "Não!" Marta se levantou de supetão, derrubando uma xícara que estava na mesinha de centro. "Você não vai fazer nada disso? É minha vida!" gritou, com lágrimas nos olhos. Teresa se calou, surpresa ao ver a intensidade do desespero de Marta. Decidiu não insistir naquele momento e partiu, mas levou consigo a certeza de que algo muito grave estava acontecendo. A solidão voltou a devorar Marta e por um instante ela avaliou se estava mesmo envolvida em um esquema de fraude. Seus dedos trêmulos deslizaram pelas últimas mensagens de Charles, procurando alguma prova definitiva de que ele não mentia. E lá estavam fotos dele em jantares luxuosos, em frente à Torre Eiffel, dirigindo carros esportivos. Marta inspirou fundo, lembrando-se de que Charles a ajudara, de certo modo, a superar a melancolia dos últimos anos. "Ele está aqui para mim", murmurou, entre soluços que ela tentava engolir. Então, com o coração cheio de dúvidas, mas ainda inclinada a confiar, Marta resolveu enviar o que restava de suas joias para o penhor, a fim de reunir mais fundos que pudessem atender às necessidades urgentes dele. Quando caiu a noite, o celular de Marta vibrou e surgiu uma chamada de áudio. "Ma chérie, eu te amo", disse a voz suave do outro lado, com um sotaque levemente artificial. "Preciso de você mais do que nunca. Estou enfrentando um imprevisto no banco, e se não resolvermos isso, perderei um contrato milionário. Mas fica tranquila, o lucro será todo nosso depois. Confie em mim." O coração de Marta se encheu de ternura, e sem hesitar, ela concordou em providenciar a quantia solicitada. Desligou o celular, sentindo-se tomada por um misto de excitação e angústia, como se estivesse correndo contra o tempo para salvar uma história de amor que significava tudo. Na manhã seguinte, Marta recebeu outra visita inesperada. Felipe apareceu de surpresa, dessa vez com um semblante ainda mais carregado. "Mãe, preciso falar de novo com você. Sei que a Teresa veio até aqui e ela me contou que você está vendendo muitas coisas de valor. Você tem ideia do que pode acontecer se seguir por esse caminho?" Ele a olhou com um ar preocupado, mas também com uma pitada de raiva. Marta tentou manter a compostura, mas sentiu-se acuada. "Felipe, eu não vou discutir isso de novo. Você se esquece de que sou adulta e posso tomar as minhas próprias decisões?" Seu tom de voz era firme, mas as mãos tremiam sutilmente. "Você sempre foi responsável, mas não está agindo com clareza." Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. "Mãe, por favor, me dê a chance de te ajudar." Marta o encarou, relembrando os dias em que Felipe fora apenas um menino medroso que corria para o colo dela diante de qualquer dificuldade. "Eu quero protegê-lo", ela pensou, mas não encontrava uma forma de dizer aquilo sem expor todos os detalhes do relacionamento com Charles. Preferiu encerrar a conversa abruptamente, argumentando que tinha um compromisso.
Felipe foi embora com um gosto amargo na boca, percebendo que a mãe se afastava cada vez mais. Sozinha em casa, Marta tentou se distrair com as plantas do pequeno jardim, porém, os pensamentos a atormentavam. Ela se sentia dividida entre o amor por Charles e as advertências de Teresa e Felipe. Começou a refletir sobre a estranheza de nunca ter visto o rosto dele ao vivo e do fato de ele estar sempre envolvido em alguma emergência financeira. Ainda assim, cada vez que tentava raciocinar com mais calma, lembrava-se das palavras doces que ele usava, da forma gentil como a chamava de minha musa ou ma chérie, e sentia que precisava continuar. Ainda nutria a esperança de viver um grande amor, aquele que prometia não só preencher a saudade deixada por Alberto, mas também oferecer aventuras e companheirismo. Quando Teresa ligou no dia seguinte, Marta atendeu com a voz frágil, quase um sussurro. A amiga notou imediatamente o tom e perguntou se algo acontecera. Marta soltou um soluço, confessando que andava tão preocupada, mas que não queria brigar com Teresa. Eu sinto sua falta, Martinha. Promete que vamos resolver isso juntas? Falou Teresa compassivamente. Marta ensaiou uma resposta, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o celular apitou com uma nova mensagem de Charles. Desculpe, Teresa, preciso desligar agora. A gente se fala depois. E encerrou a chamada sem dizer adeus. Ela abriu o aplicativo e leu com o coração palpitando. Ma chérie, preciso que você me ajude com uma quantia maior desta vez. É minha última chance de fechar o negócio. Não podemos perder a oportunidade. Marta sentiu que aquilo era um sinal de alerta, pois o valor era considerável, muito mais do que ela tinha disponível. Ainda assim, a promessa de reaver tudo multiplicado continuava a seduzi-la. E, acima de tudo, tinha medo de que, se recusasse, Charles desaparecesse como um sonho bom que escorrega pelos dedos. Tensa, ela pensou na possibilidade de vender um dos imóveis que herdara de seus pais. Mesmo atordoada, encontrou-se digitando mensagens para corretores em busca de uma venda rápida. Acariciou uma fotografia de Alberto que estava sobre a estante, murmurando: "Me perdoa, querido, mas eu não posso perder esse novo amor." Ao cair da tarde, Teresa apareceu de novo, determinada a não sair dali sem uma conversa definitiva. Viu Marta diante do computador, pesquisando sobre empréstimos. Tomou coragem e falou com firmeza. Eu já procurei um detetive, Marta, e farei uma denúncia se for preciso. Não posso permitir que você se destrua. Marta, em vez de se irritar, caiu em choro convulsivo, assumindo que estava em uma encruzilhada. Eu não sei o que fazer, Teresa. Eu o amo, mas estou com medo. Teresa abraçou-a, tentando transmitir segurança. Pela primeira vez, Marta pareceu aberta a considerar a possibilidade de golpe, mas, ao mesmo tempo, lembrava-se de cada palavra apaixonada que recebera. Sua mente dividia-se entre a razão alertada pela amiga e a emoção que aprendia aquele homem desconhecido. Teresa lembrou a Marta de como ela foi forte quando Alberto adoeceu e de como, no passado, ela superou várias adversidades familiares. Disse que acreditava na sua capacidade de enxergar a verdade, ainda que fosse doloroso demais para aceitar. Marta, emocionada, prometeu tomar cuidado, mas pediu mais um tempo. Ela esperava alguma atitude de Charles que comprovasse que ele não era um farsante. Queria ver se ele lhe enviaria algo sólido, talvez os papéis do tal negócio que ele tanto mencionava. Naquela noite, Marta dormiu pouco, remoendo cada fato, cada incoerência, cada mensagem apaixonada. Pela primeira vez, sentiu-se frágil e vulnerável, como se estivesse presa em um labirinto de esperança e medo. E enquanto a madrugada avançava, ela se perguntou, com angústia, se estaria trocando tudo por uma miragem que se evaporaria na luz do dia. Mesmo assim, ainda havia dentro dela uma pontinha de fé, em que talvez o amor verdadeiro pudesse irromper pelas sombras, trazendo consigo a promessa de dias felizes.
mas o nó em seu peito aumentava e ela sabia que não podia mais ignorar as vozes que insistiam em alertá-la. Resta saber o que aconteceria quando a verdade batesse à sua porta, exigindo um posicionamento definitivo que transformaria para sempre o rumo de sua história. Na manhã seguinte, Marta despertou com os olhos pesados e o coração comprimido pela angústia. Ela se sentira estranha, como se estivesse à beira de um precipício, incapaz de recuar ou avançar. Durante o café, cada gole de chá parecia amargo, e os pensamentos inquietos rodopiavam na mente, levantando dúvidas que a atormentavam. Teria ela sido realmente ingênua a ponto de acreditar em alguém que jamais vira pessoalmente? Ou haveria de fato um homem em Paris, cheio de intenções nobres, disposto a oferecer-lhe a felicidade que julgava perdida? No meio dessa enxurrada de incertezas, o telefone tocou, trazendo o som estridente que a fez sobressaltar. Era Teresa, com a voz rouca de quem passara a noite em claro. Marta, eu não pude dormir. O detetive que eu contratei me passou algumas informações preliminares. Por favor, me encontre na minha casa. Não quero te assustar, mas precisamos conversar com urgência. Cada palavra atravessou Marta como se fosse um punhal de preocupação. Ela concordou em ir, mesmo temendo o que encontraria pela frente. Marta saiu de casa com passos trêmulos. Ao atravessar as ruas do bairro, lembrou-se de cenas da juventude que compartilhara com Teresa. Elas estudaram juntas, conversaram sobre primeiros namoricos e, quando adultas, trocaram confidências sobre casamento e maternidade. Teresa esteve presente quando Alberto faleceu e agora surgia para alertá-la sobre um risco iminente. Marta, no entanto, tentava segurar o fio de esperança de que houvesse alguma explicação plausível para as desconfianças de todos. Ao chegar, a porta já estava aberta e Teresa a aguardava na sala, acompanhada de um homem de meia idade, cabelos grisalhos e expressão compenetrada. Ele se apresentou como detetive Oliveira. Com calma, pediu que Marta se sentasse. Então mostrou-lhe alguns papéis e relatórios. Examinamos os dados das contas bancárias para onde a senhora enviou dinheiro. Há algo muito estranho. As quantias foram transferidas para agências aqui no Brasil. Não há registro de transações internacionais. A conta em nome de Charles Dubois simplesmente não existe. As mãos de Marta tremeram e ela sentiu o rosto arder em vergonha e medo. Pode haver explicações, mas em 90% dos casos, as pessoas são vítimas de golpistas que criam perfis falsos. Estou desconfiado de que se trata de estelionatário. Marta se encheu de pavor. Pensou em Felipe, nas desconfianças dele e nas brigas que tiveram por conta de sua insistência em ajudar Charles. Mas ele enviou áudios, fotos. Ele conversa comigo todos os dias. Tive certeza de que era verdadeiro, sussurrou com a voz quebrada pela emoção. O detetive trocou um olhar significativo com Teresa e prosseguiu. Infelizmente, essas artimanhas são comuns. Imagens podem ser roubadas de perfis na internet e a voz pode ser de qualquer pessoa que se disponha a representar o papel. Teresa estendeu a mão para Marta, sentindo o choro engasgado da amiga. Eu pedi ao Oliveira que rastreasse o local de onde partem as mensagens. Queríamos entender se esse suposto Charles se encontrava mesmo na França. Nesse instante, Oliveira se inclinou e pegou uma pasta de couro, retirando um documento que mostrava o registro de IPs e chips de telefone usados no contato com Marta. Verificamos que vários cadastros foram feitos em lugares aqui do nosso estado. E há algo ainda mais surpreendente. Houve acessos na região onde seu filho mora. O sangue de Marta gelou. Felipe? Ela ergueu os olhos, sentindo todo o corpo formigar de incredulidade. Teresa a encarou, preocupada. Não queremos precipitar julgamentos, mas os indícios apontam para alguém próximo, Marta. Você me desculpe, mas não posso esconder nada de você agora. Com as mãos trêmulas, Marta encarou o detetive, esperando alguma objeção que negasse aquela hipótese terrível. Ainda não podemos afirmar categoricamente,
mas todos os caminhos indicam que o golpista está perto. Precisamos investigar mais, porém, se for mesmo o Felipe, devemos agir rápido. Marta conteve um grito que tentava explodir no peito. Relembrava as discussões recentes, a irritação de Felipe com as transferências, o modo como ele tentava intervir. Também recordava os momentos ternos da infância dele, quando corria para o colo dela e a chamava de mamãe linda. Jamais suspeitaria de que o próprio filho, sangue de seu sangue, pudesse armar algo tão cruel. Eu não sei o que pensar, disse com lágrimas nos olhos. Teresa se aproximou para abraçá-la. O detetive aguardou em silêncio, respeitando o drama que se desenrolava ali. Em meio ao turbilhão de pensamentos, Marta decidiu que não restava alternativa a não ser buscar a verdade. Pediu que Teresa e Oliveira fizessem o que fosse necessário para confirmar ou descartar a possibilidade de ser Felipe. Enquanto isso, ela se sentia no centro de um pesadelo, pois não imaginava dor maior do que descobrir que o próprio filho a traíra de forma tão vil. Ao voltar para casa, Marta notou o carro de Felipe estacionado na calçada. Seu coração acelerou. Abriu a porta e encontrou-o na sala, folheando alguns documentos. Ele rapidamente os escondeu quando a viu. — O que está fazendo, Felipe? Perguntou ela ofegante. Ele pigarreou, parecendo buscar uma desculpa. — Eu só estava vendo umas contas suas, mãe. Você tem muitos boletos atrasados? Ela franziu o senho. Era a primeira vez que o filho se mostrava preocupado a ponto de revistar as gavetas. Observando-o com atenção, Marta percebeu um certo nervosismo na forma como ele evitava seu olhar. — Filho, nós precisamos conversar, começou. Felipe tentou despistar, mas ela insistiu. — Eu tenho algo importante para te perguntar. Preciso saber a verdade. Você está envolvido com as contas que eu transferi para Charles? Seus olhos se encheram de lágrimas e ela sequer se importou em disfarçar o quanto estava ferida pela desconfiança. Felipe recuou 2 passos, parecendo chocado. — Como assim? Você acha que eu roubarei você, minha própria mãe? Ele fez menção de ir embora, mas Marta agarrou seu braço. O misto de raiva e tristeza que se estampava no rosto dela era devastador. — Felipe, se você tiver qualquer coisa a ver com isso, pelo amor de Deus, diga logo. Ele sacudiu a cabeça, negando com veemência, porém não conseguiu sustentar o olhar. De repente, o celular de Marta apitou com uma nova mensagem de Charles. Ela ergueu o aparelho e, naquele exato momento, Felipe teve uma reação estranha, quase de pânico. — O que foi, Felipe? Perguntou, tremendo de ansiedade. Ele não respondeu. Preferiu sair da casa, batendo a porta com força. Marta sentiu o chão ruir sob seus pés, pois aquele comportamento confirmava seus temores. Desesperada, ligou para Teresa, implorando ajuda. A amiga, juntamente com o detetive, foi até a casa de Marta no mesmo dia para instalar um programa de rastreamento no computador e no celular. A ideia era identificar, em tempo real, a origem das mensagens e descobrir a verdade de uma vez por todas. Marta, em prantos, autorizou tudo, embora lhe doesse imaginar que poderia estar contribuindo para incriminar o próprio filho. Ainda desejava, no fundo, que tudo fosse um engano. No dia seguinte, Charles enviou uma longa mensagem de voz, afirmando que precisava de mais uma grande quantia. — Mon amour, se não resolvermos esta pendência, perderei tudo. Assim que receber o dinheiro, viajarei para o Brasil e ficarei ao seu lado para sempre. As palavras ainda ressoavam naquela voz doce que tanto a encantara, mas agora soavam como um eco sinistro. Marta decidiu fingir que concordaria com a transferência, enquanto Oliveira observava o rastreamento eletrônico. E, de fato, identificaram uma geolocalização que os levou a um bairro distante, mas não em outro país. O detetive partiu imediatamente, acompanhado de Teresa, para verificar. Marta permaneceu em casa, tomada por aflição, contando os minutos até que eles retornassem com alguma pista concreta.
Após algumas horas, o entardecer cobriu o céu de nuvens alaranjadas, mas nada de Teresa ou Oliveira. Quando, finalmente, o telefone tocou, Marta atendeu com a respiração presa. A voz de Teresa do outro lado era tensa. Marta, descobrimos que o endereço monitorado é de uma lan house, próxima ao escritório do Felipe. O dono do estabelecimento confirmou que um homem semelhante a ele aparecia ali ocasionalmente para usar computadores e enviar mensagens. Temos imagens de câmera de segurança. Marta, é o Felipe. Marta sentiu um aperto no peito tão forte que mal conseguia falar. O mundo pareceu desabar, levando embora quaisquer vestígios de esperança de que tudo fosse um engano. Com a voz trêmula, respondeu: "Voltem para cá, preciso entender. Como ele pôde me trair assim?" Minutos depois, eles chegaram com um dossiê de impressões e fotos do circuito de segurança da lan house. Marta desmoronou ao ver seu filho nas gravações, criando contas falsas, mandando áudios para o próprio celular. Teresa tentou ampará-la, mas ela se ajoelhou no chão, abraçando as próprias pernas, num choro que parecia não ter fim. Como ele pôde? Por quê? Repetia, soluçando. Oliveira, mantendo a postura profissional, informou que precisariam envolver a polícia, pois as somas desviadas eram altas. Marta, eu sinto muito. Você pode formalizar a denúncia, mas, se preferir, posso tentar falar com seu filho primeiro. Entenda que isso não o isentará da responsabilidade penal. Ainda em estado de choque, Marta murmurou: "Eu só quero uma explicação. Preciso ouvir dele antes de tomar qualquer decisão." Diante disso, Teresa fez alguns telefonemas e naquele mesmo dia, Felipe concordou em se encontrar com a mãe na casa dela. Chegou à noite com o semblante sombrio e percebeu a presença do detetive. Ao ver a expressão desolada de Marta, vacilou, mas entrou mesmo assim. "Felipe, eu sei de tudo. Você foi o Charles esse tempo todo." Marta pronunciou aquelas palavras com voz rouca, de tanto chorar. "Por quê? Como você teve coragem?" Felipe cruzou os braços tentando se defender. Seus olhos pareciam incertos, como se temesse o julgamento final. Em seguida, desabafou num tom que misturava arrependimento e raiva. Eu precisei do dinheiro. Você sempre me tratou como se eu fosse uma criança, sempre controlou tudo, guardou os bens para você, nunca me deu a parte que eu achava justa. Eu não suportei mais ver você viver bem, e eu lutando para pagar minhas dívidas. Então, um dia, eu percebi que você estava vulnerável, carente. Tive a ideia de me passar por alguém que atendesse às suas fantasias, esperando que eu conseguisse extrair uma pequena quantia. Mas as coisas fugiram do controle. Marta levou as mãos ao peito num gesto de profunda dor. "Fugiram do controle?" repetiu, com a voz quase abafada por soluços. "Você me fez vender joias, carro, quase coloquei minha casa à venda. Como pôde destruir minha vida assim?" Felipe abaixou a cabeça sem saber como responder. Ele continuou, agora dominado pela culpa que latejava em cada sílaba. "Eu não sabia que você iria tão longe. Pensei que pararia quando começasse a suspeitar, mas você, cega de amor, seguiu mandando dinheiro. E eu me aproveitei. Sinto muito." O silêncio que se instalou foi mais sepulcral que qualquer grito. Marta encarou aquele homem, que para ela ainda era seu menino, e não reconheceu nele nenhuma semelhança com a criança doce que embalava nos braços. Teresa, ao lado, mantinha os olhos cheios de lágrimas, sem saber como consolar a amiga perante tamanha traição. Então, o detetive pigarreou, rompendo a inércia. "Felipe, precisamos ir à delegacia. Você está sendo acusado de estelionato contra a sua mãe." Felipe estremeceu, suplicando: "Mãe, não me denuncia. Vamos resolver. Eu posso devolver parte do dinheiro." Marta não tinha forças para responder. Por mais que desejasse poupar o filho da desonra de uma prisão, ela também não sabia como conviver com o fato de que ele a iludira de forma tão cruel.
Com os olhos marejados, ela murmurou: "Você fez uma escolha, arriscou a minha vida, meus sonhos, meu futuro. Eu não posso ignorar isso." Naquele instante, a polícia, previamente contatada pelo detetive, bateu à porta. Felipe tentou esboçar uma reação, mas percebeu que não havia escapatória. Enquanto era conduzido pelos oficiais, seu olhar cruzou o de Marta e ela finalmente desabou num pranto incontrolável. Teresa correu para ampará-la, mas percebeu que sua amiga parecia ter perdido o chão. Nos dias que se seguiram, Marta vagou pela casa como um fantasma, olhando os espaços vazios onde um dia se encontraram seu carro, suas joias e seu orgulho. Recebeu mensagens de parentes e amigos tentando confortá-la, mas se sentia devastada. À noite, às vezes sonhava com Alberto chamando por ela e acordava assustada, lembrando que o pesadelo real era a traição do próprio filho. Teresa a visitava sempre, levando refeições e sentando-se ao lado dela para conversar. Mas Marta permanecia em silêncio, encarando o nada. "Martinha, eu sei que nada vai tirar essa dor, mas você precisa de ajuda, de terapia. Não deixe que o crime do Felipe destrua o que ainda te resta de vida." Teresa afagou-lhe as mãos, tentando demonstrar carinho. Marta concordou com a cabeça, forçando um sorriso fraco que mal lhe chegava aos lábios. "Obrigada por tudo, Teresa. Sem você, eu teria perdido o pouco que me restou. Eu só espero que um dia eu consiga superar tamanha decepção." Os jornais locais noticiaram o caso de golpe do amor que terminou em prisão. As pessoas comentaram chocadas, pois não imaginavam que um filho pudesse lesar a própria mãe assim. Felipe ficou recluso, aguardando o processo, enquanto Marta tentava recomeçar. Ela vendeu a casa grande e mudou-se para um lugar menor, buscando fugir das recordações. Sentiu-se atormentada pelas memórias da felicidade plena que vivera com Alberto e Felipe, questionando onde, afinal, teria errado a ponto de perder a confiança do próprio filho. Apesar disso, a certeza de que ficaria tudo bem um dia, de alguma forma, a ajudou a manter um fio de esperança. Talvez, no futuro, eles encontrassem um caminho de reconciliação, mas nada apagaria o que Felipe fizera. Em cada canto silencioso de sua nova morada, Marta nutria a decisão de seguir em frente, apoiada pela única pessoa que provou fidelidade incondicional: Teresa. As duas, sentadas numa varanda modesta, tomavam café e tentavam vislumbrar um amanhã menos amargo. E quando as primeiras estrelas surgiam no céu, Marta lembrava-se de uma frase que Charles dissera em um dos áudios: "O amor verdadeiro nasce da confiança." A ironia machucava, mas agora ela entendia que o verdadeiro amor reside em quem, mesmo discordando ou desconfiando, permanece firme, oferecendo colo e verdade. Teresa encarnou esse sentimento, sustentando Marta para que ela não afundasse totalmente na escuridão. E embora a cicatriz permanecesse aberta, Marta sentia que, de algum modo, ainda havia vida após o pior pesadelo de sua existência. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.